Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida aonde quer que você esteja. Entra no ar mais um informativo do Celebra Nações 2016. E nesse informativo Celebra Nações, hoje aqui conosco, o pastor Antônio Osmar. Ele que é responsável pelas igrejas Pentecostal Deus e Amor no Caribe e em toda a América Central. A paz do Senhor, pastor Antônio, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem. Então tá bom, bem, graças a Deus. Pastor Antônio, quando falamos em Celebra Nações, quando falamos em missões, o coração de Deus é um coração missionário? Certamente, a resposta podemos dizer que está na própria palavra de Deus, na Bíblia, em Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Aí já tem uma resposta que o coração de Deus é um coração missionário, que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos que, pela palavra de Deus, sabemos que o coração de Deus sempre foi para salvar a humanidade. E de tal maneira que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Com certeza, o coração de Deus é um coração missionário. Que maravilha! E quando a gente fala em missões, para todo aquele que deseja ser um missionário, existe um começo, existe um início. Conte como foi o início na sua vida, na sua carreira ministerial, na parte missionária. Eu posso dizer para mim, não tenho dúvida, que foi no mesmo dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que eu reconheci a Jesus Cristo como meu Salvador. Nesse dia que eu nasci de novo, nesse dia eu já, no primeiro dia de conversão, eu já senti no meu coração de fazer alguma coisa em prol da salvação das pessoas. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi já sair evangelizando, pregando o Evangelho, e no primeiro dia que eu aceitei a Jesus Cristo, que eu me entreguei para Cristo. Então, para mim, foi nesse dia que eu tive a convicção da minha salvação, e nesse dia eu já recebi o chamado missionário para fazer a obra do Senhor. Que bênção! E quando nós falamos em chamado missionário, em campos de almas, campos missionários, o missionário precisa renunciar muita coisa, não precisa? O senhor teve que renunciar muita coisa, abrir mão de muita coisa para cumprir esse ID de Jesus? Sim, podemos dizer que sim, tudo. É uma renúncia, podemos dizer, total, desde da nossa nação, o nosso país, onde que nós que somos, né, que nascemos ali. Eu tive que renunciar tudo por a obra missionária, fazendo a obra missionária por quase 20 anos fora do Brasil, e onde eu tivemos que fazer uma renúncia, né, de deixar tudo, família, casa, tudo, né, e sair para fazer as missões. E há uma renúncia, assim, de muitas coisas. Se a pessoa não quer fazer renúncia, não pode ser um missionário. Não tem condição. Não tem como. Porque ela vai ter que fazer alguma renúncia. É como Jesus. Jesus, para ele vir fazer a missão aqui na terra, ele teve que se esvaziar da sua glória lá do céu. E veio aqui como um missionário, né, nesse mundo. E ele teve que renunciar a toda a sua glória lá e vir estar aqui sendo um homem, né? Então, para um missionário, ele tem que haver renúncia. Se não é renúncia, ele já não pode cumprir com o dever missionário. Sim, sim. Agora, globalizando, a quantidade de países que o senhor viajou pela América Latina, América Central, o senhor viajou também pelo Caribe. Qual foi, nessas missões transculturais que o senhor se deparou, qual foi a missão mais difícil, qual foi o país mais difícil que o senhor entrou e o senhor falou, meu Deus do céu, preciso de ajuda do céu, correndo? São quase 20 anos fazendo missões em muitos países. Eu posso falar que um país que mais me marcou
ministerialmente, foi o primeiro país que eu fui enviado, que a nossa diretoria, através do nosso saudoso missionário Davi Miranda, presidente mundial da Igreja Deus e Amor, fundador da Igreja Deus e Amor, e naquela época o missionário estava sentindo algo muito especial de Deus para enviar pastores para muitos países, e eu fui enviado para o país do Chile, foi o primeiro país. Esse foi o país que mais assim me marcou na minha vida ministerialmente, porque ali tive muita experiência com Deus, tive crescimento espiritual, e aí aonde eu vi a providência de Deus. Porque foi um país muito difícil, principalmente quando me designaram para fazer a abertura de Igreja Deus e Amor nesse país. Uhum. E aonde nós fomos fazer essas aberturas de Igreja Deus e Amor, implantar a Igreja Deus e Amor nesse país, aí onde eu tive a experiência de ver como Deus provê a favor da sua obra. Provê tudo, de tal maneira que nós ia sem dinheiro, sem condições econômicas, e Deus provia tudo para abrir igreja, para programa de rádio, e nós voltava com as igrejas abertas, com membro, com pessoas. Maravilha. Então, e a providência de Deus também, na parte que Deus confirma a sua palavra, através dos milagres, porque na minha vida eu nunca tinha visto tanto milagre na minha vida, assim, de ver no meu próprio ministério, de pessoas sendo curadas, libertadas, paralítico levantado da cadeira de roda, pessoa muda a falar. Eu não tinha visto, nunca tido essas experiências. Então foi impressionante, né? Então, marcante. Foi realmente marcante, que eu ficava impressionado de ver como Deus dava podemos dizer assim, essa autoridade, essa graça de nós poder presenciar isso, né? As pessoas sendo libertas, a providência de Deus, Deus provê os meios de transporte. Me recordo que em um certo lugar, onde estava a viajar para um lugar, e me deram um avião, um pequeno avião, para mim viajar gratuitamente, para fazer a obra. Entendeu? Eu tinha que viajar de terra por carro e não dava tempo. E alguém ficou sabendo que eu tinha que fazer a missão e não dava tempo, me mandaram um avião pequeno, né? Para mim, para fazer a obra missionária, gratuitamente. Providência, É a né? providência de Deus. Então, isso que me marcou, que realmente Deus provê tudo. Sim, com certeza. Para a obra, para quem está fazendo a obra missionária, Deus provê. Sim. Então, aliás, para ganhar almas, o Senhor abre caminhos onde não tem, né? Então, essa foi a maior experiência que eu tive no campo missionário. A providência de Deus e a experiência de que Deus confirma. Por amor àquelas almas, Deus confirma milagres. Milagres tremendos. Sim. Entende? De tal maneira que um fica boca aberta, atônito, né? Sim. Agora o Senhor iniciou dessa maneira, o Senhor viu milagres com olhos abertos, milagres que deixam a gente cada vez mais perto de Deus, né? Agora, nos dias de hoje, muitos jovens, muitas mulheres, muitos querem ir para o campo missionário. Agora, qual que é o perfil? Qual que é a característica de um missionário? O que ele deve ter para poder sair e fazer esse trabalho missionário? Eu creio que, no meu ponto de vista, esta pessoa tem que estar completamente consciente que ela tem esse chamado. Não é questão dela, né, querer isto. É realmente que ela sinta a convicção que Deus tem esse chamado para ela, que ela foi chamada por Deus para fazer isso. Primeiro, eu creio que deve ser o chamado de Deus. Sim. Para a missão, para fazer. Porque eu creio que, na minha experiência que eu tido, eu visto muitas pessoas querer fazer, mas não deu certo. Eu creio porque ela não deveria ter o chamado esse. Sim. Para fazer missões, sair, viajar e estar fazendo missões. Eu creio que cada um deve saber em que Deus chamou ela para trabalhar na obra. Qual a sua posição, né? Eu creio que primeiro a convicção do chamado de Deus, para ela poder ir
e suportar todas as lutas, sabendo que foi Deus que colocou, porque por experiência vi muitas pessoas que foram e voltaram, e de tal maneira que não é nem edificante falar. Sim, sim, sim. Entende? Então eu creio que realmente é o chamado de Deus com a pessoa. Que maravilha. Agora fomos surpreendidos no último dia 6 de junho, no primeiro Celebra Nações, porque Deus ele mandou uma multidão de pessoas aqui que eram incontáveis, né? Então, aquele dia foi marcante para mim, que estava presente, né? E agora para o senhor. O senhor acha que nesse dia 6 de junho, que agora no meio do ano, foi uma data marcante para o despertamento daqueles que estavam aqui na igreja? Eu creio que sim, porque já tivemos, podemos falar, resultado que conseguimos já abrir mais igreja, mais países, enviamos também já mais missionário para outros países. Eu creio que sim, nós estamos conseguindo esse objetivo de avivar ou despertar esse avivamento, essa chama missionária. Eu creio que sim, e não tenho dúvida que o Senhor está fazendo obra no coração das pessoas para obedecer ou até mesmo despertar, ou a pessoa saber que ela tem esse chamado, né? Esse chamado missionário, que ela tem que sentir. Eu senti e tenho certeza que o meu chamado já foi desde no começo da minha conversão, e eu segui evangelizando e vou seguir evangelizando, fazendo a obra missionária. Que bênção, até quando Jesus voltar, né? Amém. Depois subimos ao céu todo mundo junto. Agora, dia 2 de janeiro agora, de 2016, tem a segunda edição do Celebra Nações, só que agora é Celebra Nações Mundo. O que o senhor espera desse Celebra Nações que está vindo aí? Olha, a expectativa é grande. Claro, o principal é isso, que essa chama missionária venha a ser cada vez mais acesa no coração de todas as pessoas, né? Porque às vezes nós falamos de missões, já pensamos logo em outros países, mas tem muitas maneiras de fazer missões, na casa, na universidade, no trabalho, no seu bairro, ali. Não podemos também focar que só viajar. Só viajar. Não. Então, eu creio que há uma expectativa grande de nós despertar essa chama missionária para nós fazer missões. Para mim, quando eu comecei a fazer missões, eu fiz missões, já saí da igreja evangelizando, já saí falando do amor de Deus no trabalho, na minha casa, eu saí evangelizando todo mundo, fazendo missões para todo mundo. Eu não pensava que eu ia ir a outras nações, nem tinha ideia que eu ia ir para outras nações. Então, eu creio que, sim, nós podemos despertar essa chama missionária e que fazer que as pessoas entendam que ser um missionário não é unicamente estar viajando em outros países. Viajando. Existem outras maneiras também de ser um missionário. Isso. Aqui dentro do Brasil mesmo. Claro, claro. Na sua casa, na universidade, no seu trabalho, aí no lugar que ela vive. Então, eu creio que sim, nós vamos conseguir despertar essa chama missionária no coração de cada crente que vai vir neste dia 2 de janeiro de 2016. Se Deus quiser. Agora, eu queria que o senhor deixasse um convite para os irmãos que nos assistem, porque virão caravanas do mundo todo, né? Tem pessoas da Suécia que virão, pessoas da África que virão, Uruguai, Peru, toda a América Latina aqui vai vir gente, né? Então, eu queria que o senhor deixasse um recado, um chamado para que essas pessoas venham e realmente recebam de Deus o despertamento para essa chama missionária. Eu queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade e deixar esse convite para todos que nos estão escutando, para que venha estar conosco, você aqui do Brasil, você do Norte América, Centro-América, Sul-América, África, Ásia, Europa. Venha estar conosco aqui para celebrarmos junto esta missão, porque a Igreja Pentecostal Deus e Amor é uma igreja missionária, ela é uma igreja comprometida com missões, de tal maneira que nós se expandimos rapidamente para quase todas as nações devido a esse compromisso que essa igreja tem
de fazer missões, de salvar almas, de buscar o perdido, de buscar aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, eu quero fazer esse convite para todos vocês que ama Deus e ama o seu próximo, que venha participar dessa festa conosco, os pastores, tanto da Igreja Deus e Amor como de outros ministérios, membros da Igreja Deus e Amor, membros de outros ministérios, independente do seu ministério, todos são bem-vindos nesse Celebra Nações, dia 2 de janeiro, aqui em São Paulo, na nossa sede mundial. Esse é o nosso convite para todos e com certeza vocês vão voltar mais missionário, com uma chama mais aviva no seu coração, para fazer a obra do Senhor. Aí está, amigo internauta, você recebeu esse convite todo especial, feito pelo pastor Antônio Osmar. Então, aguardamos você, aguardamos a sua família, aguardamos os seus amigos aqui no dia 2 de janeiro de 2016, a partir das 8 horas da manhã. Não deixe para chegar muito tarde, após as 8 horas, porque conforme foi o primeiro, vai ser esse, não vai ter espaço para ninguém. Se você chegar tarde, você não vai ter como sentar. Então venha, antecipe o seu horário, venha de madrugada, porque de madrugada, agora em junho, estava literalmente lotado. Então venha em nome de Jesus Cristo, o endereço é esse, Avenida do Estado, 4.568, aqui na Baixada do Glicério, São Paulo, bem pertinho aqui do Parque Dom Pedro II, para você que vem de metrô ou de trem, pertinho da estação Brás do metrô, do trem também, pertinho do terminal Parque Dom Pedro. Então não tem como você errar. Você coloca aí no seu Waze, no seu GPS aí, e vai ser super fácil. Aguardamos você aqui e tenho certeza que Jesus marcou um encontro contigo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Senhor, pastor Antônio. Amém, obrigado.